Meu nome é Elise e sou arquiteta em Lyon. Aos 34 anos, tenho uma vida ocupada e uma carreira florescente. Meu marido Mark é alinhador, um homem sólido e confiável, sempre pronto para trabalhar duro. Somos casados há 10 anos e temos um filho, Luís, que tem 8 anos. Vivemos em uma casa encantadora nos arredores da cidade, cercada por vegetação, o refúgio de paz longe do tumulto urbano. Mark está frequentemente ausente, trabalhando horas intermináveis na floresta. Ele sai cedo pela manhã e volta tarde da noite, exausto e muitas vezes silencioso. Entendo que seu trabalho é desgastante, mas às vezes tenho a sensação de viver com um fantasma. Nossas conversas se limitam às banalidades do dia a dia e nossa vida íntima é quase inexistente. Tentei falar com Mark sobre meus sentimentos de solidão, mas ele sempre parece muito cansado ou preocupado para ouvir. Foi uma dessas longas noites solitárias que Thomas entrou na minha vida. Thomas, o irmão mais novo de Mark, é o oposto dele. Aos 32 anos, ele é carismático, cheio de energia e tem um brilho nos olhos que falta cruelmente ao meu marido nos dias de hoje. Thomas é professor, apaixonado por seu trabalho e sempre pronto para engajar em uma conversa profunda e estimulante. Nossos encontros começaram de forma inocente durante reuniões familiares. Thomas e eu frequentemente compartilhávamos discussões animadas sobre arquitetura, arte e filosofia. Ele parecia entender minhas frustrações e sonhos de uma maneira que Mark nunca conseguiu. Pouco a pouco, essas conversas se prolongaram além das reuniões familiares, tornando-se encontros discretos em cafés, passeios ao longo do Ródano e, finalmente, momentos mais íntimos. Ainda me lembro da primeira vez em que tudo mudou. Foi uma tarde de outono, durante uma reunião na casa dos meus sogros. Mark estava, como de costume, absorto em seus pensamentos enquanto Thomas e eu ríamos no jardim. Um momento de distração, uma mão tocando a minha, um olhar intenso, e o mundo ao nosso redor desapareceu. Naquele dia, uma barreira invisível foi quebrada e trocamos nosso primeiro beijo furtivo, mas cheio de promessas proibidas. Esse caso secreto inicialmente me trouxe uma sensação de euforia. Eu me sentia viva, desejada e finalmente compreendida. Thomas era tudo o que Mark não era mais. Cada encontro clandestino com ele era um sopro de ar fresco e uma existência sufocante. Sabíamos que o que estávamos fazendo era perigoso, mas a adrenalina e a paixão superavam a razão. Luís, nosso filho, era muito jovem para entender o que realmente estava acontecendo, mas provavelmente sentia que algo havia mudado. Ele me fazia perguntas inocentes sobre minhas ausências e parecia intrigado pelos momentos em que Thomas vinha à nossa casa. Fazia o meu melhor para esconder a verdade, equilibrando meu papel de mãe, esposa e amante com uma habilidade desesperada. O tempo passava e a tensão aumentava. Cada reunião de família se tornava um campo minado, cada olhar de Mark um potencial revelador de nosso segredo. No entanto, não conseguia evitar correr o risco, atraída irresistivelmente pela paixão e pelo proibido que Thomas representava. No fundo, eu sabia que essa situação não poderia durar para sempre. O perigo, as mentiras, a culpa, tudo isso acabaria por nos alcançar. Mas, por enquanto, eu me deixava levar por essa aventura, saboreando cada momento roubado com Thomas, sabendo que o preço a pagar seria inevitavelmente alto. Minha relação com Thomas se tornava cada vez mais intensa. Cada encontro era uma dança delicada entre paixão e perigo. Encontrávamos maneiras criativas de nos ver, fossem almoços roubados, ou em noites em que Mark trabalhava até tarde. Desenvolvemos uma linguagem secreta de olhares e gestos sutis que nos permitiam comunicar, sem chamar a atenção dos outros. Um dia, após uma reunião de família particularmente tensa, Thomas me propôs que o encontrasse em uma pequena casa que ele alugava fora da cidade. Era um refúgio perfeito, longe de olhares indiscretos e julgamentos. Essa casa tornou-se nosso santuário, um lugar onde podíamos ser nós mesmos sem medo de sermos descobertos. Os encontros nessa casa eram momentos de pura felicidade. Passávamos horas conversando, rindo e fazendo amor com uma intensidade que eu nunca havia conhecido antes. Thomas me fazia sentir especial, única e profundamente amada. Era como se fôssemos os únicos no mundo, perdidos em nossa bolha de paixão. No entanto, a realidade sempre acabava por nos alcançar. Cada retorno para casa era uma queda brutal na culpa e na angústia. Mark não era estúpido, ele sentia que algo estava errado. Nossas brigas se tornavam mais frequentes e ele frequentemente me acusava de não estar presente o suficiente para ele e para Luís. Eu sabia que ele estava certo, mas não conseguia evitar voltar para Thomas, como uma mariposa atraída pela chama.
A situação tomou um rumo dramático durante um fim de semana prolongado que Mark decidiu passar com a família nas montanhas. Thomas também deveria nos acompanhar e eu temia esse momento. Estar todos juntos sob o mesmo teto com Mark e Thomas tão próximos era um teste de nervos. Temia que nosso segredo fosse descoberto a qualquer momento. Naquele fim de semana, Louis ouviu uma conversa entre Thomas e eu. Estávamos na cozinha conversando em voz baixa quando ele entrou sem aviso. Ele ouviu pedaços da nossa conversa e percebeu que algo anormal estava acontecendo. Seu olhar, cheio de confusão e tristeza, partiu meu coração. Ele não disse nada naquele momento, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que ele falasse. De volta a Lyon, estava em um estado constante de alerta. Cada olhar de Louis era um lembrete constante da minha traição. Tentava tranquilizá-lo, fazer com que ele entendesse que tudo estava bem, mas ele se fechava cada vez mais. Mark, por sua vez, parecia cada vez mais desconfiado. Fazia perguntas, procurava indícios e eu sentia que nosso relacionamento estava prestes a implodir. Apesar de tudo, continuava vendo Thomas. Nossa paixão era forte demais, intensa demais para ser ignorada. Cada encontro era uma mistura de excitação e medo, de prazer e culpa. Sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas não conseguíamos parar. Uma noite, enquanto Mark estava em uma reunião de trabalho, Thomas veio até nossa casa. Louis estava dormindo no andar de cima e passamos a noite conversando e nos amando. Foi um momento de pura intensidade, mas também de profundo desespero. Sabíamos que não podíamos continuar assim, mas também não conseguíamos nos separar. Nos dias seguintes, Louis se tornou cada vez mais distante. Uma noite, ele me confrontou com lágrimas nos olhos, perguntando por que eu estava fazendo aquilo. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Como eu poderia explicar a um menino de 8 anos as complexidades das relações adultas, a solidão, a paixão e a traição? Prometi-lhe que tudo ficaria bem, que resolveríamos as coisas. Mas no fundo, eu sabia que o momento da verdade se aproximava. Não era mais possível continuar vivendo na mentira. Mark, Louis, Thomas e eu estávamos todos presos nesta teia de segredos e traições, e era hora de enfrentar as consequências dos nossos atos. Os dias após essa confrontação com Louis foram marcados por uma tensão palpável em casa. Cada olhar trocado com Mark, cada silêncio pesado, era uma espada de Damocles sobre minha cabeça. Sabia que a revelação da minha infidelidade era apenas uma questão de tempo e essa espera insuportável me corroía por dentro. Mark estava cada vez mais ausente, não apenas fisicamente por causa do trabalho, mas também emocionalmente. Nossas raras conversas eram breves e percebia que ele evitava qualquer confronto direto. No entanto, seu comportamento traía uma crescente desconfiança. Fazia perguntas indiretas, inspecionava nossas finanças com mais atenção e às vezes eu surpreendia-me olhando com uma intensidade perturbadora.